Palmeiras. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá, eu sou o Vanderlei Lima e esse é o podcast do Palmeiras com as principais informações do Verdão. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Palmeiras, que não conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro, está na decisão da Libertadores contra o Flamengo dia 27 de novembro em Montevidéu, mas no Brasileiro vai capengando, mas continua segurando a segunda colocação com 39 pontos, um a mais que o Flamengo. O Flamengo que tem 2 jogos a menos e está a 10 pontos do Atlético Mineiro, o primeiro colocado com 49. Quarta-feira, hoje é dia 5, amanhã dia 6, o Palmeiras enfrenta o América Mineiro fora de casa. O América que empatou com o Flamengo e ganhou fora diante do Cuiabá por 2-0. No sábado, dia 9, em casa, com público, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino. Comigo, o repórter setorista do Verdão, Diego Iwata. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Vanderlei? Como é que você está? Bem, graças a Deus. Tem um convidado especial? Temos um convidado especial no momento especial do ano, né? E do Palmeiras por consequência, em que a torcida do Palmeiras vai voltar a assistir a um jogo no estádio, e o nosso convidado, Rodrigo Barneski, que é autor do livro Forasteiros, que fala justamente sobre a importância da torcida nos jogos, no caso do livro, até como o próprio nome diz, sobre ser torcida adversária, né? O livro gira em torno dessas memórias do Rodrigo, mas ele é um cara que pode falar de carteirinha sobre qual importante, qual o impacto que uma torcida pode ter num jogo, no desenrolar de um time. E até com base no que a Abel falou, né? Que agora a torcida voltando, metade do trabalho de acordar o time é realizado pela torcida. Então vamos debater um pouquinho sobre qual que é o impacto que isso vai ter. Bem-vindo, viu, Barneski? Prazer ter você aqui. Opa, obrigado, Diego. Obrigado, Vanderlei. É um prazer falar com vocês aí, com todas e todos que nos acompanham. Ô, Rodrigo, na verdade, a decisão é dia 27, né, de novembro, em Montevidéu, Libertadores da América, que é o grande sonho aí do Flamengo, do Palmeiras e todas as equipes, mas são 2 só agora, que é Palmeiras e Flamengo, na decisão. O Palmeiras ganha, eu digo assim, no sentido de ter um psicológico melhor, uma equipe mais preparada até o dia 27 lá em Montevidéu, de novembro? Espero que sim, cara. Eu só consigo pensar nisso ultimamente aí. Eu tinha plena convicção de que a gente passaria pelo Atlético Mineiro, muito pelo fator camisa, tradição, e até pela estratégia que o Abel levou adiante. Todo mundo conseguia enxergar um time do Atlético Mineiro melhor que do Palmeiras, mas eu apostava muito na força da camisa, um time que sabe jogar Libertadores, e o Atlético não sabe. E não, aliás, não sabe decidir, na verdade. E agora é um adversário diferente, é um Flamengo que tem muito mais camisa, muito mais peso. Acho que a gente não vai ter tanto essa vantagem contra o Flamengo, acho que são times que se equivalem em termos de conquistas e de importância. E aí a questão de se o time dos caras é melhor que o nosso ou não, enfim, eu acho que sim, mas o fato de ser o único jogo, tudo se equilibra, né? E tenho mais confiança pelo fato de ser uma partida única do que se fossem 2 jogos. E vamos torcer, vamos para cima. Barneski, eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que o preponderante ali para o duelo com o Galo foi a camisa, né? O traquejo de decisão, principalmente esse tipo de decisão de Libertadores, que é algo que por si só vem com uma tensão, né? Inerente. E lá eles tiveram torcida, né? Eu achei curioso, por exemplo, o Renan, jogador do Palmeiras, subiu da base na virada do ano passado para esse. Ele nunca no profissional tinha jogado com torcida na vida dele. A Libertadores, que teve uma arremedo de torcida ali, ele não jogou, né? E ele tá ansioso para encontrar a torcida do Palmeiras. O Abel nunca viu torcida do Palmeiras. Você, como um cara que é especialista em torcida e em torcer no estádio, né? Até queria falar sobre isso você depois, sobre o que é torcer e o que é torcer no estádio, né? Mas conhecendo a torcida do Palmeiras, qual o impacto isso vai ter para o Palmeiras até o fim do Campeonato Brasileiro? Os torcedores estarem de volta perto do time.
Tem pontos positivos e negativos, de acordo com o seu ponto de vista, mas eu entendo que essa declaração do Abel, né, de que agora vai ter alguém para acordar o time, faz muito sentido, né? O jogador entra em campo e tem ali, no caso agora 13 mil pessoas, depois com público total, ele fica mais atento, ele fica mais sugestionável até, e preocupado em agradar o torcedor, e isso pode, em alguns momentos, a gente sabe disso, né, uma torcida muito exigente, pode se virar contra o time, mas eu, que sou um defensor aí da causa de arquibancada, a causa do torcedor de estádio, eu entendo que é algo muito positivo ter a torcida, né? A gente passou 1 ano e meio sem torcida, acho que isso teve impactos em vários momentos. Aquele jogo semifinal contra o River, por exemplo, eu não vou dizer que seria totalmente diferente com torcida, mas talvez o time tivesse algum poder de reação, talvez tivesse alguma capacidade de retomar o controle do jogo, de equilibrar o jogo, e não foi o que aconteceu. Então eu estou muito empolgado para essa volta. Acho que alguns jogadores são muito novos, realmente não tiveram essa oportunidade de jogar com o público, vão sentir isso agora, e aí é entender como é que cada um deles reage a esse momento. Conversando aqui com alguns dos entrevistados que a gente teve aqui, né, até, enfim, com gente dentro do clube, que obviamente falou em off para a gente, né, mas existe uma impressão que o sucesso desse Palmeiras do Abel Ferreira, em parte, tem a ver com o fato dos jogadores terem jogado sem torcida, justamente por causa disso que você falou, por serem muito jovens, e os jogos de base não terem público, foi como se eles migrassem do nível de dificuldade dentro do campo, mas não uma dificuldade ou uma característica fora do campo que eles não conheciam, né? Então muita gente atribui a isso. Diante disso e diante do que o Palmeiras tem até o fim do ano, né? Porque tem 2 caminhos para o Palmeiras agora, né? Eu entendo, do meu ponto de vista, que o Palmeiras tem que jogar o seu máximo no Brasileiro, como se ainda estivesse plenamente na briga pelo título, não só matematicamente, porque é isso que vai trazer ao time competitividade para chegar na final contra o Flamengo no nível de concentração alto. Se o Palmeiras fica tocando o barco só até o fim do ano para jogar, até 27 de novembro, para jogar contra o Flamengo, eu suponho que o time vai chegar menos concentrado. Como é que você vê essa questão? O que você faria se você fosse o Abel Ferreira? Concordo plenamente com essa leitura, Diego. E é um pouco o que acontecia com os clubes brasileiros que, na época que a Libertadores ia até metade do ano, até junho, julho, tinha aquela situação do clube brasileiro que ganhou a Libertadores, depois largou mão do brasileiro, e aí quando chegou no Mundial no final do ano, o time estava capengando, estava sem esse poder de concentração, e aí o efeito foi muito sentido, né? De certa forma, o próprio Palmeiras de 99 teve um pouco isso, né? Ele ganhou a Libertadores em junho, e aí passou o brasileiro meio que a turismo ali, para se garantir numa posição intermediária, e acabou sentindo isso ou não, mas pode ter tido algum efeito também na final contra o Manchester United. Eu concordo, acho que tem que jogar para disputar, até porque se a gente não conseguir a vaga na Libertadores pela própria Libertadores, a gente precisa ter uma colocação boa aí, talvez no G6 agora, com essa configuração das finais sul-americanas, para garantir uma vaga direta no ano que vem. Então, o Palmeiras acho que chegou num patamar, felizmente, que não dá para imaginar o clube fora de uma Libertadores. Então, tem que ter concentração total. Concordo com essa visão. Esse é o podcast do Palmeiras, comigo o repórter e setorista do Verdão, Diego Iwata, e o convidado, jornalista Rodrigo Barneski, ele que é autor do livro Forasteiros, são crônicas, vivências, reflexões de um torcedor visitante. Você sofreu mais como visitante ou como mandante? Isso, hein? O Palmeiras é um clube que, especialmente na primeira década do século, testou muito a resiliência do seu torcedor nos jogos em casa, né? Aqueles jogos contra o Goiás, o Ipatinga, o Santo André, o Vitória em casa, foram muito doloridos, né? E mesmo as derrotas em clássicos, em jogos importantes aqui, eu diria até que eu sofri mais em casa, porque é aquela derrota que eu sou um torcedor que
fico muito incomodado de perder em casa, né? De ter uma derrota dentro do Palestra, mesmo alguns empates aí que me perturbam bastante. Então, sempre o peso das derrotas em casa, e aí, pensando em Libertadores, né? Elas sempre me marcaram muito. A final de 2000, a semifinal de 2001, as 2 derrotas para o São Paulo no 2005, 2006, que aí foram fora de casa, mas foram na cidade de São Paulo. Diria que esse sofrimento acaba sendo maior dentro de casa do que fora de casa mesmo. Falar em jogo fora de casa, Barneski, você conhece o Estádio Centenário do Uruguai, né? Já teve lá, até tem uma crônica interessante sobre o Centenário no teu livro. E queria saber, assim, é uma atmosfera totalmente diferente, né? É um estádio, como a gente diz, o estádio antigo, das antigas, né? O estádio, para usar um termo em voga, é um estádio raiz, né? Com até o próprio material de divulgação da Conmebol mostra o corrimão do estádio enferrujado, as arquibancadas encardidas, né? É um estádio, assim, com muita cara de Libertadores, né? Você conhece Montevidéu? O que o Palmeiras vai encontrar lá em termos de apoio? Assim, existia alguma aliança do Palmeiras com alguma torcida? Eu suponho que uma aliança não, muito pelo contrário, né? Inclusive você esteve lá que era no outro estádio, no campeão do século, mas naquela confusão enorme com a torcida do Peñarol, né? Pois é, eu estive em Montevidéu algumas vezes já, acompanhando o Palmeiras, ou mesmo em outros jogos aí, quando eu fui a passeio, a turismo em Montevidéu. Não dá para esperar nenhuma aliança com alguma torcida de lá. A relação com a torcida do Peñarol, especificamente com a Barra Amsterdã, era até uma boa relação antes daquele jogo de 2017, né? A Mancha foi recebida de maneira muito afetiva, até muito calorosa naquele dia, e aconteceu o que aconteceu depois. Na verdade, teve uma boa recepção aqui em São Paulo e aconteceu o que aconteceu lá em Montevidéu. Agora, eu estou muito preocupado com esse jogo pelo fato de a Conmebol, os organizadores, os clubes também, não estarem demonstrando muita preocupação em como garantir ao torcedor segurança e condições até de chegar a Montevidéu, né? A gente vê palmeirenses e flamenguistas num desafio logístico sem precedentes aí para conseguir chegar até uma cidade que antes era muito acessível, era muito fácil de chegar até Montevidéu, e agora está muito caro, muito complicado. Eu mesmo estou vendo opções para chegar por via terrestre, acho que é o mais seguro, entre outras coisas, porque a gente que está acostumado a ver jogo fora tem aquela coisa de curtir a cidade, o restaurante, de poder entender um pouco da cultura local, da geografia local, quando é um jogo contra um time do país em questão. Nesse caso, você vai ter 2 contingentes enormes aí, de, sei lá, 12, 15 mil de cada lado, indo para esse país, uma cidade muito pequena, uma cidade que é pouco maior que Campinas, sem grande estrutura hoteleira, de restaurantes, e os cruzamentos vão ser constantes entre palmeirenses e flamenguistas, né? Isso vale para os 2 lados, e eu, sinceramente, eu não quero ficar tendo muito contato com eles num dia tão importante, tanto antes quanto depois. Então, tenho essa preocupação. Quanto ao centenário, eu deixo sempre a frase do Eduardo Galeano, no seu Futebol ao Sol e à Sombra, que é uma frase lapidar, que é: não existe nada menos vazio que um estádio vazio. Ele fala sobre o quanto a arquibancada encardida, os corrimões, a ferrugem do estádio, o quanto tem história ali, o quanto você olha para um estádio como o Centenário, especialmente quando você entra nele vazio, e você pensa, cara, a história aconteceu aqui, né? Já há quase 100 anos, é um estádio que tem um peso muito forte. Então, o fato de a final ser no Centenário dá um brilho maior para essa decisão, que vai ser a primeira vez na história que Palmeiras e Flamengo terão um estádio dividido. Na história não, porque Brasília também teve, de certa forma, mas vai ter uma divisão ali de metade para cada lado. Eu estou muito ansioso para esse encontro, para saber como é que vai ser a festa do nosso lado e do lado de lá também. Bom, agora intervalo, daqui a pouco mais do Palmeiras, com o repórter Diego Iwata e com o Rodrigo Barneski, jornalista e autor do livro Forasteiros, como é ser um torcedor visitante. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade.
Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brahma.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Voltamos com o podcast do Palmeiras, comigo, Vanderlei Lima, e o setorista do Verdão, Diego Iwata, e o convidado, jornalista e autor do livro Forasteiros. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Diego, você e o Rodrigo, né, vocês falaram a respeito da leitura do Campeonato Brasileiro, né, que tem que pensar mesmo em ser campeão é difícil, o Atlético Mineiro tem 10 pontos à frente do Palmeiras, o Flamengo tem 2 jogos a menos, 1 ponto a mais, tem o Verdão em relação ao Flamengo, mas enfim, e o próximo compromisso é o América, e vamos projetando mais para o sábado, que é o jogo que aí sim vai receber o calor da torcida, né, da torcida do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Até que ponto vai, de repente, trazer um alívio para os jogadores do Palmeiras, Diego, em atuar no Allianz e, logicamente, com o seu torcedor? Eu acho que é um reencontro muito importante. Acho que para alguns vai ser um batismo ali, né? E pro azar do Palmeiras, pega um adversário bem complicado. O Red Bull é um time que já ganhou do Palmeiras nessa temporada com sobras, né? Aquele 3-1. Assim, não vou dizer com sobras, porque o Palmeiras estava bem perto do empate quando tomou o terceiro gol, mas ganhou com autoridade, assim, ganhou porque ganhou, né? Não teve nada de errado ali, ganhou porque jogou futebol. É um time ajeitado, eu trabalhei na cobertura de Corinthians e Red Bull Bragantino, foi um jogo muito duro para o Corinthians, que conseguiu um empate ao estilo Corinthians, com a última bola ali, mas o Bragantino jogou muito melhor que o Corinthians, né? E o Palmeiras vai ter uma certa dificuldade, por um lado. Por outro lado, é um time que não vai jogar tão retraído, que é a criptonita do Abel. São esses times que jogam que fazem o que ele faz com os adversários, né? Colocar a linha de 5, 2 blocos bem recuados atrás, e o Palmeiras não tem característica de criação, de infiltração, e o Palmeiras sofre muito. O Bragantino sai mais para o jogo, embora também vai usar desse expediente, né? Eu acho que a torcida é muito naquilo que a gente estava falando no começo. Se a torcida vai ter muita gente ali com saudade, né, de ver o Palmeiras, muita gente emocionada, certamente. A gente tem visto nos outros estados as pessoas chorando de rever o time. Realmente é um momento emocionante, né? Para a gente que trabalha é emocionante também. Eu fui fazer a cobertura de Palmeiras e São Paulo pela Libertadores, eu não entrava num estádio há quase 2 anos e é uma sensação, assim, por mais que essa frase do Eduardo Galeano seja mais pura verdade, né? Nada é mais vazio que o estádio vazio, é impressionante, falta alma, né? Mas é um alívio, acho que, de você ver as coisas voltarem à normalidade, né? Eu acho que, por esse lado até humano da coisa, vai ser bom para esse elenco, vai ser bom para esses jogadores, e eu tenho certeza que essa frase que o Abel falou, ele não falou por acaso, ele sabe que tem gente ali que está precisando ouvir a torcida pressionar. Eu sou contra violência, depredação, assim, do ponto de vista filosófico da questão, entendo até alguns atos mais exaltados, né? Mas violência física, assim, sou terminantemente contrário, mas eu acho que aquela pressão para que alguns jogadores possam voltar a entregar seu melhor vai ser muito importante. Então, alívio para alguns e para alguns motivo de preocupação, e acho que para o Palmeiras, se é preocupação, é positivo, porque significa talvez que os atletas vão começar a se dedicar mais. Agora, Rodrigo, em relação ao Dudu, né, que fez o gol contra o Atlético Mineiro,
né? Que até alguns questionaram invasão lá do Daverson, enfim, mas está tudo confirmado, o Palmeiras na final contra o Flamengo Libertadores. Mas o que esperar do Dudu? Porque aquele jogo contra o São Paulo, ele arrebentou, né? Em casa, fez 3-0, eliminou o São Paulo, aí foi, né? Pegou o Galo na sequência, mas o torcedor palmeirense tem que esperar mais e mais ainda do Dudu? Olha, o Dudu, ele cresce muito em jogos decisivos, né? Ele mostra isso desde o primeiro ano no Palmeiras, 2015, e ele tem uma outra característica que fica muito evidente, que é quando ele vai crescendo conforme a temporada avança, né? Parece que ele começa a temporada sempre, e essa temporada foi atípica, mas ele começa sempre com um freio de mão puxado e adquirindo a forma física, e explode nos momentos decisivos. Então, eu acho que dá para esperar isso. Ele mostrou isso contra o São Paulo, mostrou isso contra o Atlético Mineiro agora. Ele acho que precisa desses grandes jogos, desse desafio, desse momento de falar, cara, agora é com você, né? Mata no peito e resolve. Acho que não à toa ele é um ídolo mais importante aí de uma geração de palmeirenses, né? Eu coloco ele na condição de ídolo junto com pouquíssimos, mas é o cara que, até pela longevidade, pelo tempo de clube, é o jogador que mais fez gols enquanto eu estava no estádio, né? É o maior artilheiro dos meus mais de 1000 jogos em estádio. Então, eu valorizo muito isso e confio sempre nele. Acho que, especialmente em jogos grandes, ele cresce, mata no peito e costuma resolver. Esperemos que aconteça assim no jogo mais importante até o fim do ano. Baranski, eu queria voltar nessa questão da torcida, até porque agora ela passa a ser uma questão política também. A gente se conhece de redes sociais, enfim, eu vejo que você é um crítico dessa questão de precificação alta de ingressos, de valor alto. O Palmeiras anunciou a volta e anunciou os valores altos praticados anteriormente, né? Em que pese haver necessidade aí do Palmeiras repor um pouco das perdas com relação à pandemia, né? O Palmeiras voltou com a mesmíssima política que saiu de cena. Ingresso mais barato é R$90 para quem não é sócio avante, muita gente não é, porque, né? Enfim, não havia por que ser, se o seu objetivo é só ir no estádio, muita gente continua contribuindo, mas isso não vem ao caso, né? O caso é que o Palmeiras, mais uma vez, com preços altos, e você tem uma ligação com a Mancha Verde, né? Com a Mancha Alviverde, né? Que é a mesma entidade, mas enfim. E a torcida organizada, ela agora está institucionalmente, vai estar dentro da próxima diretoria com o Tarso Gouveia, né? Que é uma pessoa ligada também à Mancha, né? O próprio Paulo Serdã vai estar mais perto da administração, porque ele é um aliado político da Leila. E aí eu queria perguntar para você, o que isso representa para o torcedor de arquibancada, de cimento, você ter a Mancha mais perto vamos dizer, do establishment? É mais fácil a Mancha interferir no establishment ou o establishment engolir a Mancha? Eu acho que aí vai ser uma troca, né, de vivências e de experiências, mas aí eu vou deixar de lado o que eu penso da Leila Pereira, né, futura presidente do clube. Eu sou sócio do clube, enfim, se tivesse a opção de não votar nela, talvez fizesse isso, porque eu tenho seríssimas restrições à questão ética e de conflito de interesse. Mas isso à parte, e considerando que ela será a futura presidente do clube, eu entendo que do ponto de vista de arquibancada, e aí desconsiderando qualquer outro fator, isso tende a ser positivo, porque a gente viveu, especialmente com o Paulo Nobre, mas também com o Gagliotti, tem vivido, né, uma sequência de elitização no estádio, de preços muito elevados. Eu questiono isso desde o primeiro momento e fui muito crítico da gestão Paulo Nobre por isso. Reconheço os méritos os méritos administrativos, mas entendo que foi uma figura nociva para o torcedor de arquibancada. O Gagliotti, de certa forma, seguiu isso também. E com a Leila chegando à presidência e essa proximidade em relação à Mancha, algumas coisas já se insinuam muito positivas. O fato, por exemplo, de a Mancha e as organizadas e o público mais popular ficarem no Gol Sul, por exemplo, que é muito mais próximo do campo, garante mais pressão, acho que tem um efeito psicológico aí, um efeito de apoio ao time. Imagino eu que em algum momento essa
essa questão da precificação também vai ser endereçada pela Leila, por quem for tocar essa parte, e o fato de ter a torcida organizada o que tem de bom e de ruim, eu acho que vai ter algum efeito positivo, vai ter muito efeito positivo para o torcedor, para quem frequenta a arquibancada e para o time também, por consequência. Então, nesse aspecto, eu vejo como algo positivo, e deixando de lado todo o restante aí do que eu enxergo nessa questão. Agora, Rodrigo, eu tenho que perguntar, que era uma dessas que eu ia perguntar sobre a Leila Pereira, né? Por que algumas restrições a ela? Tem um conflito de interesse claríssimo ali de alguém que é a principal patrocinadora do clube e, em certo sentido, a mecenas do clube, né? A empresa dela, ela, o marido. A forma como ela conseguiu se tornar conselheira de maneira muito rápida enfim, isso já foi muito abordado pela imprensa, não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu tenho uma preocupação muito grande com esse conflito de interesses e com a questão ética, né? E de uma pessoa que, me desculpe dizer isso, mas não é nem palmeirense, né? Não era, e agora se comporta aí como uma salvadora do clube, como alguém que está... E tem uma coisa muito particular minha, eu sinceramente... Eu não dou valor às pessoas pelo dinheiro que elas têm. Eu sei que tem muita gente que enxergam a questão financeira como determinante. Então, se alguém tem dinheiro, eu vou lá e gosto da pessoa. Não é o meu caso. Então, as minhas ressalvas são de ordem ética, de conflito de interesses e de princípios de vida. Mas, deixando isso de lado, e até porque não vai mudar nada nesse momento que ela já é a candidata única, eu espero que isso tenha benefícios para a arquibancada. Ponto. Perfeito. Eu acompanho futebol desde pequenininho, né? Enfim, acho que aquela história que a maioria das pessoas tem, eu sei que no seu caso não foi um tio, né? Que acabou, um primo também, que você teve esse contato de arquibancada, depois um tio, enfim. Eu acabei indo com meu pai mesmo, aquela história mais básica, né? E, enfim, sempre acompanhei futebol e acompanho o Palmeiras muito de perto, profissionalmente já há mais de 10 anos, né? E eu vejo no Abel Ferreira um entendimento do que é o sentimento do palmeirismo, embora ele tenha nascido em Portugal, né? Eu acho que poucos técnicos souberam traduzir o que é o palmeirismo, nesse sentido de família, de todos somos um, como um português, né? E eu acho isso muito curioso, então eu queria saber a tua avaliação, se você faz a mesma leitura, né? Que o Abel tem essa compreensão do que é o sentimento do torcedor, e eu tenho uma avaliação que desde o Vanderlei Luxemburgo nos anos 90, que ali eu acho que ele realmente naquela época ele era o melhor técnico do mundo, 93, 94, até 96, mas desde ele eu acho que eu não vi um grande técnico tão grande, tão bom contra o Abel. Acho que o Filipão foi muito grande, mas eu acho que o Filipão tinha questões de estudo mesmo menos desenvolvidas, né? Queria saber sua opinião sobre isso e sobre se você considera que o Abel fez essa leitura correta do torcedor palmeirense. Eu concordo, o Abel ele tem o lado passional dele é muito exacerbado, e o palmeirense é assim de maneira geral, né? Muito a cena do Abel querendo chutar a câmera de TV ou querendo partir para cima da câmera de TV no pós-jogo na terça-feira passada é emblemática, né? Você vê que é um sujeito ali que estava extravasando uma série de sentimentos acumulados durante a semana. E de certa forma, que se estivesse no lugar dele, ou muitos palmeirenses quereriam fazer também, de desabafar e tal. E ele conseguiu fazer de maneira muito rápida essa leitura do que é ser palmeirense, né? Ele estudou muito a nossa história. Acho que a coletiva de apresentação dele, que está chegando aí a um ano agora da chegada dele, né? A coletiva de apresentação do Abel deixou isso muito claro. Ele veio com a lição de casa feita, ele estudou o que era o clube, a sua trajetória, o comportamento do seu torcedor, e personificou isso. No momento que a gente não tem torcida no estádio, ele, à beira do campo, acabou personificando esse sentimento de palestrinidade, de ser, né, de lutar contra tudo e contra todos, que é uma coisa que o palmeirense, com razão ou não, encampa sempre, né? Todo mundo é contra a gente, e o Abel ele incorporou isso. E tem o lado estudioso também, que eu concordo contigo, o Felipão acho que também incorporou essa questão da palestrinidade
essa alma do torcedor, mas o Abel tem esse lado mais estudioso, esse lado de, né, buscar referências e de entender. Ele tem um lado mais filosófico até. E isso me agrada muito. Acho que não agrada a parte da torcida, tem gente incomodada, insatisfeita, mas particularmente eu gosto bastante dele e gostaria muito que ele continuasse por muito mais tempo. Legal, o papo está muito bom, Rodrigo, Diego, mas temos que terminar o podcast do Palmeiras. Rodrigo Barneski, ele que é jornalista, autor do livro Forasteiros, né? São as crônicas, vivências e reflexões de um torcedor e visitante. Quero te agradecer demais por participar comigo, e foi o Diego que o convidou. Te agradeço demais, ok? Obrigado, Vanderlei, obrigado a todas e todos aqui que nos acompanham, ao Diego pelo convite, e fico à disposição para quando precisarem de alguma palavra aí, alguma opinião sobre o Palmeiras, e especificamente sobre a arquibancada, tô aberto aí sempre. Ok. Valeu, Diego. Grande abraço para você, amigo. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, viu, Barneski? Que a gente conta com você. Pode esperar que logo a gente te chama de novo. Valeu. Legal, termina o podcast do Palmeiras. Eu, Vanderlei Lima, estive com o Diego Iwata e com o convidado Rodrigo Barneski, autor do livro Forasteiros. Edição de áudio, Amer Menegassi, coordenação Bruno Dori, da Juliana Carpanês. Continue com a gente acompanhando as informações do Palmeiras. Terça-feira tem mais podcast, então até lá.